Oi meninos, graça e paz, que Deus esteja nos abençoando nesse novo estudo. Eu vou pedir a todos vocês que estão assistindo o vídeo que faça alguns segundos de oração silenciosa, pedindo a Deus que venha nos abençoar. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando. Hoje nós vamos ver um novo retrato de Cristo, o poderoso. Por que nós encontramos aqui no tabernáculo a presença de Jesus Cristo como poderoso? O tabernáculo ele tinha essa cobertura. Então, quando as pessoas do povo de Deus elas subiam no alto de um monte, elas viam o tabernáculo, porque as cercas aqui em volta elas tinham 2,30 metros de altura. Porém, o tabernáculo era o dobro de sua altura, então provavelmente 4,60 metros. Então eles olhavam para essa parte aqui e viam o quê? Uma cortina, né? Ou uma cobertura que não havia aparência. Era forte, era resistente, era feita de texugos. Porém, ela não tinha aparência nenhuma, era opaca. E a Bíblia diz que esse é o primeiro retrato de Cristo, sabe por quê? Lá em Isaías 53, versículo 2, nós encontramos essas palavras. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então não havia nenhuma beleza aqui. O povo de Israel não via beleza nenhuma nessa primeira cobertura, porque ela lembrava Cristo. Porém, era de um material resistente, um material muito forte. E esse material forte é que protegia aqui o tabernáculo de tempestades de areia que acontecia ali no deserto, do sol muito forte do deserto, de ventos. Então, é Deus poderoso, é Cristo, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. Então, Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Cristo, representada aqui. Quando nós levantamos a segunda parte, é uma cortina também, que era feita para cobertura, nós encontramos o vermelho. Eram peles, né, de carneiros, e que Deus pediu que fossem pintadas ou tingidas de vermelho para representar o sangue de Cristo ali na cruz. Então nós podemos ver um outro retrato de Cristo. Agora nós vamos ver sobre essa terceira cobertura. Ela era feita de pelo de bode e nós vamos usar essa cor branca, né, para representar a justiça de Deus. Pois na Bíblia não fala sobre o tingimento dela, era usada a pele do animal. Por que lembrar essa justiça? Porque ela era feita pelo sacerdote. O sacerdote, ele colocava a sua mão sobre a cabeça de 2 bodes. Nós encontramos isso lá em Levítico 16, no versículo 10. Vamos ouvir essa leitura, onde fala que ele colocava a sua mão e orava a favor dele mesmo e do povo, lembrando-nos essa cortina do dia da expiação. Vamos ouvir a leitura? Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então esse bode emissário, aquele eles lançavam a sorte, um seria morto e o outro sairia pelo deserto como bode emissário. Então isto nos remete também a outro retrato de Cristo. Agora, nós vamos ver a quarta cortina ou a quarta cobertura. Ela tinha 3 cores. Lembram dessas 3 cores? Essas 3 cores, quando nós entramos dentro da cerca do pátio ali do tabernáculo, nós encontramos, era o vermelho, que representa o sangue de Cristo, púrpura, que representa as vestes reais, e o azul, que nos lembra o céu. Essa é a última cobertura que havia aqui. Aqui embaixo era o lugar de sacrifício, era o lugar do Santo dos Santos, né? Era o lugar santo, separado por Deus. Então quem entrava aqui? Somente o sacerdote. E só ele conseguia ver o que havia debaixo aqui dessa cortina. Mas antes disso, vamos lembrar de uma coisa que está escrito lá em 2 Coríntios
versículo 21 no capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso, então, quando nós falamos do bode, quando nós falamos da justiça de Deus, lembrando da justiça de Deus, né? O justo, lembramos também que ninguém poderia chegar na presença diante de Deus ou na presença de Deus da forma que estivesse. Então, o sacerdote era o único que poderia entrar ali. Então, ele fazia, né? Aquela expiação pelo pecado dele, pelo pecado do povo. E esse versículo lá em 2 Coríntios não lembra de quê? De Cristo. Porque Cristo foi como se nós tivéssemos, né, Deus, na verdade, passado todo o nosso pecado para Cristo Jesus, para ele morrer no seu tempo, em nosso lugar. E nessa última cortina, quem estava lá embaixo, sabe o que eles viram? Quem estava lá? Um bordado muito bonito. Olha aqui, eram querubins. Quando o sacerdote estava aqui, ele olhava para cima. Quando ele olhava, sempre ele ia lembrar de quem? Da presença de Deus, que Deus está no seu santo lugar, que Deus requer de nós santidade para chegarmos na presença dele. Então ele viu os querubins, que remete ao céu, a lembrança disso. E querubins são quem? São anjos que eles vinham a serviço especial de Deus, né? Por algum motivo especial. E nós podemos ver isso aonde? Em Gênesis. Gênesis 3:24 fala de querubins. Então, quando o sacerdote estava ali e olhava para o alto, ele se lembrava de Deus, da sua santidade, e os querubins o faziam lembrar disso. Vamos ver o que diz Gênesis 3:24? E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Isto. Então, por que ele se lembrava? Porque ali no Éden, Deus, ele estava presente. Lembra que o homem não tinha pecado, ele ouvia a voz de Deus ali. Mas a partir do momento que o homem pecou, houve essa separação. Então, Deus queria mostrar para aquele povo, e através do sacerdote, também o povo conseguia ver isso, que Deus se fazia presente, né? Deus estava com eles. Que o Senhor nos abençoe para a nossa próxima lição. Nós vamos agora, cada dia, conhecendo mais um pouco, e depois, na próxima lição, nós vamos ver luz e vida, aonde nós vemos o retrato de Cristo como luz e vida. Deus abençoe a vida de cada um. Amém.